Muito bom dia, meus queridos engenheiros e produtores. Pessoal, como que é feita a produção industrial do fungo Tricoderma? Galera, para quem não me conhece, eu me chamo Alessandro Ribeiro, sou estudante de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia pela UTFPR e atualmente tenho foco em pesquisas voltadas para a biotecnologia agrícola, ou seja, soluções biotecnológicas para a agricultura, beleza? Mas afinal de contas, como que esse bichinho é produzido? Para quem não sabe, o fungo Tricoderma é um poderoso agente de controle biológico mais utilizado mundialmente, certo? É um fungo muito eficaz que é utilizado em diversas culturas. Ele controla outros micro-organismos que danificam as plantas, que causam doenças e acaba até matando as plantas. Então, é um poderoso agente de controle biológico que é amplamente utilizado nas agriculturas. E meus caros, como que ele é produzido? Para a produção industrial de fungos, temos algumas possibilidades hoje, como por exemplo, a fermentação sólida, a semissólida e a submersa líquida, certo? São algumas possibilidades que a gente tem atualmente para a produção industrial de fungos. Esse tipo de micro-organismo, ele se alimenta de matéria orgânica. Ele vai suprir as suas necessidades metabólicas através das energias que se tem nas ligações químicas dos componentes orgânicos, certo? Ele vai se alimentar de fontes que se tenha carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, potássio, fósforo, cálcio e assim por diante. Muita coisa, né? É a alimentação do bichinho. Ele é um tipo de micro-organismo quimiotrófico, ou seja, se alimenta energeticamente, quimicamente de substâncias orgânicas. Então ele vai degradar as substâncias para suprir as suas necessidades. Então a sua fonte nutricional precisa ser um meio sólido que contenha esses nutrientes, ou um meio líquido, um meio de cultura, que contenha esses nutrientes, para suprir suas necessidades metabólicas, para que ele possa formar seus componentes essenciais, né? Seus órgãos, informar a célula, informar a estrutura celular, as organelas, as enzimas, as proteínas. Ele precisa desses componentes para formar a sua estrutura. Então, essa é o macro básico nutricional para um micro-organismo crescer, se alimentar e formar os seus componentes celulares. A partir desse momento que ele tem alimento disponível, ele passa a se reproduzir, certo? Aumentar e formar os seus esporos. O que são esporos? Os esporos são células fechadas dentro de parede celular, ou seja, é uma pequena célula que ela está protegida. Peço desculpa que eu estou com um resfriadinho aqui, galera, mas continuamos. O esporo é uma célula fechada dentro de parede celular para proteção. Por exemplo, você está num ambiente inóspito que não tem uma chance para ele crescer, como por exemplo, um ambiente que tem alta temperatura, muita seca, não tem umidade, não tem matéria orgânica, ele não consegue sobreviver. O esporo é a estrutura de resistência que fica permanente nesse ambiente até que chegue uma condição favorável para ele crescer, certo? Ele fica ali estagnado por anos até que se tenha matéria orgânica, umidade, um clima agradável para que ele possa crescer e voltar a reproduzir. Então, no crescimento, para a sua multiplicação, temos a formação de células e esporos, estruturas de resistência. Tanto em meio sólido, certo? Que fica lá em prateleiras, é colocado dentro de sacos plásticos, por exemplo, com resíduos de arroz, resíduos de soja, resíduos agroindustriais, que são fontes nutricionais, que foram autoclavados, esterilizados. Fica lá com esses micro-organismos, que é um meio sólido, nutricional, fica presente lá nos armários até que forme grandes colônias. Esse é o crescimento sólido. No crescimento líquido submerso, ele é tipo dentro de um bioreator, que fica agindo dentro de um liquidificador e tem-se um grande meio de cultura e ele vai se multiplicando ali dentro. Beleza? Então são essas fontes que a gente tem atualmente para crescimento de fungos. E para a formulação desse produto, como que a gente vai ter? A gente tem que ter a noção que para a produção de um micro-organismo, o que eu quero como produto? Eu quero células, certo? Viáveis, com uma característica de pureza e estruturas infectivas. É isso que eu quero. Meu resfriadinho aqui tá foda. Para a formação de um produto, eu quero células viáveis, que vai crescer no ambiente, e estruturas infectivas, que vai causar dano ao micro-organismo maléfico que vai me atacar, certo? Então, é isso que eu tenho que garantir dentro de um produto. Como que eu vou garantir essas qualidades, né? Tudo isso passa por um conjunto de critérios de avaliação
para que se tenha um andamento da melhor forma possível da purificação dos componentes essenciais, que são as células, os esporos, como estruturas infectivas. Então, é isso que a gente tem dentro de uma embalagem. Muitas células. 1 grama de um produto líquido, por exemplo, pode ter milhões de esporos, que são células para germinar, células em conjunto. Então, em 1 grama a gente tem muita coisa. Quando a gente dilui isso em água, e quase todos os produtos, né, voltados para o controle biológico, principalmente o tricoderma, são solúveis em água, para ter uma facilidade de aplicação, beleza? Então, eles são solúveis e quando se dilui em água, por exemplo, 1 grama, ele vai se espalhar pelo volume todo e quando você pulverizar na natureza, ele vai se espalhar pelo solo, pela superfície das plantas. E assim que ele encontrar um ambiente agradável, ele vai se multiplicando e crescendo. E esse micro-organismo, ele é muito bom que ele cresça no nosso solo, porque ele vai ajudar a planta a melhor se desenvolver, fornecendo nutrientes. Até tem estudos que mostram que ele ajuda na fixação do nitrogênio. Vai combater os micro-organismos maléficos que estão vindo, pois ele libera as enzimas que mata os micro-organismos maléficos, mata aquela célula que quer nos atacar. Beleza? O bichinho é poderoso, hein? Então, galera, essa é uma visão geral de como que funciona a produção do tricoderma. Meios de cultura sólidos, certo? Semissólidos, líquidos submersos, garantir dentro de um produto células viáveis, estruturas infectivas, dentro de condições adequadas de temperatura, certo? Para que ele possa ser transportado, para que ele resista a deslocamento, logística e assim por diante. E é claro, tem uma boa obrigação. Mas é válido salientar que para a utilização de produtos biológicos é bom buscar um consultor, uma pessoa mais experiente na área, para que você consiga ter uma boa noção de como que ele vai se desenvolver na agricultura. Pois, se tratando de um organismo vivo, não vai ser somente aplicar e dar certo. Pode dar certo e não dar certo. Depende das condições. Depende do pH do solo, depende da estrutura do ambiente, depende da temperatura, da hora do dia. É um ser vivo, não é um produto químico. É uma célula, ela vai viver ou não viver, vai germinar ou não germinar. Então, procurar um especialista, um profissional que tem experiência para te orientar em como utilizar esses produtos é uma coisa muito boa para que você tenha melhores resultados em suas aplicações. Beleza? Então, não deixe de falar com um especialista, com um profissional, que você vai ter muito mais sabedoria e muito mais resultados em seus trabalhos. Eu quero deixar aqui para finalizar um livro muito legal de vários professores, que eu me baseei muito para me estudar. Inclusive, um dos meus orientadores, né, faz parte da escritura desse livro, ajudou a escrever esse livro, que é o Sérgio Mazaro, né, professor aqui da UTFPR, um grande professor que eu admiro muito, muito sábio na fitopatologia, controle biológico, cara, é demais. Sérgio Mazaro faz parte do livro, um dos escritores do livro que se chama Tricoderma, Uso na Agricultura. Então procura aí para você estudar um pouquinho mais. Tricoderma, Uso na Agricultura, PDF. Beleza, meus queridos? Esse foi nosso rápido bate-papo, né? A gente aprende mais nas próximas aulas. E, meus caros, se tiverem dúvidas, deixa embaixo, deixa seu like, que é importante, se inscreva no canal e se cuida, tá? Um grande abraço, tchau, até a próxima.